Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Arena de hoje. Estamos na série O Grande Conflito e a Grande Vitória. Hoje o tema é um daqueles temas assim para você guardar no coração, guardar no computador, rever, mostrar para alguém, evangelizar alguém, porque vale a pena. Por isso, desde agora, reúna sua família, convida mais amigos e vamos nos preparar para o estudo da Palavra de Deus. Uma pergunta: quem é a segunda besta? Onde estaria estabelecido o seu trono? Qual é a sua função? Qual a ligação da segunda besta com a primeira? O que tem a ver, por exemplo, o fato de uma levantar do mar e a outra da terra? Qual a diferença? E mais, a segunda besta seria também um poder político-religioso ou não? Se a primeira besta tem a sua base em Roma, a segunda tem sua base aonde? E mais, a segunda besta do Apocalipse tem alguma coisa a ver com 666? Hoje nós queremos responder estas e outras perguntas. E tem também um detalhe: no assunto da segunda besta, existe um decreto de morte? Existe uma perseguição aos fiéis servos de Deus? São muitas perguntas importantes, não é mesmo? Por isso, se ajeita no sofá, se ajeita na cadeira, respira fundo, pegue a sua Bíblia e vamos entrar num tema emocionante. Hoje nós queremos estudar a segunda besta do Apocalipse e vamos analisá-la dentro do contexto do grande conflito. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui preparados para dar sequência ao programa e para entrar no tema de hoje. Mas antes, eu quero mandar um grande abraço para você que acompanha o Arena pela TV, pelo rádio e pela internet. Também quero mandar um abraço para os surdos que estão agora sendo privilegiados no Arena com uma tradução em Libras especial. Muitíssimo obrigado por você estar aqui, que Deus te abençoe poderosamente. Também vai o nosso abraço para todo o pessoal que acompanha o nosso programa em todo o Brasil e também na América do Sul e também em vários países do mundo. O Arena é também um programa que está nas principais redes sociais. Eu queria convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal lá, você vai lá, youtube.com/Arena do Futuro, e você encontra o nosso canal. Tem sido uma bênção esse canal e tem crescido muito. E eu quero convidar você a fazer parte dele. Se inscreva, ative ali o sininho, as notificações todas, para você receber o aviso de novos vídeos e para a gente expandir o Evangelho para muitas pessoas. Amém? Também eu peço a você que siga o Arena no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Todos esses canais nós colocamos mensagens de motivação espiritual, mensagens de orientação doutrinária, orientação bíblica, e muitas vezes nós fazemos transmissões, lives da minha casa, de uma igreja, de um local diferenciado, tudo isso para você, tá bom? Eu convido você a participar das redes sociais e a divulgar também para os seus amigos. Combinado? Outra coisa, você já foi a uma igreja adventista? Já frequenta a igreja adventista? Se você ainda não frequenta, ou se você ainda não foi, eu quero convidar você a conhecer uma igreja adventista. Faça-nos uma visita. Aqui nós vamos colocar na tela para você agora e no final do programa um site onde você encontra os nossos endereços. É muito fácil, chama-se encontreumaigreja.com.br. Você entra nesse site, aí você escolhe o estado, escolhe a região e ali você clica, aparece a igreja perto da tua casa. Se você quiser perto, se você quiser longe, tem igreja no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Se você for viajar para outros lugares do mundo, você também vai ter igreja adventista lá. Tá bom? Faça isso, participe, seja um frequentador da igreja e vamos juntos anunciar o Evangelho de salvação. Amém? Bom, já estamos preparados, já tenho aqui a Bíblia e agora então com a Bíblia nas mãos e Jesus no coração, nós vamos agora ao tema da Palavra de Deus. Vamos lá.
Hoje é o tema da segunda besta do Apocalipse. O tema importante, polêmico, interessantíssimo. Presta atenção, hein? Porque tem vários detalhes que, se você não prestar atenção, não vai entender corretamente. Certo? Pegou a Bíblia? Pegou uma caneta? Pegou um caderno? Ótimo. Deixa eu te mostrar como é que eu faço. Essa Bíblia é nova. Eu ganhei essa Bíblia dos Anjos da Esperança. Então, eu vou te mostrar como é que eu faço. Eu ganho uma Bíblia nova, eu pego a minha antiga e guardo, e essa nova eu começo a anotar. Dá uma olhadinha como é que eu faço. Vê se aparece aí. Vê se aparece aqui. Eu vou anotando, vou lendo, e aí eu pego um marca-texto, eu anoto, marco os textos, tá vendo? Eu faço assim. Eu quero animar você a pegar aquela Bíblia que você gosta e fazer a mesma coisa. Você vai ver que interessante. Ou seja, você vai fazendo as anotações e com isso você fixa melhor o texto bíblico. Entendeu? Ok. E a página que eu mostrei para você é a página do tema de hoje, do programa de hoje. Apocalipse 13, verso 11. Vamos ler? Diz assim: a besta que emerge da terra. Vi emergir outra besta da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Até aqui. Vamos analisar esses 3 versos, o 11, o 12 e o 13. O verso 11 apresenta a besta. A besta, a segunda besta, diz a Bíblia que ela se levanta da terra. E uma coisa que chama a atenção é que ela se levanta da terra e ela possui 2 chifres parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Analisemos primeiro o fato da Bíblia afirmar que a besta, a segunda besta, se levanta da terra. Lembra que a primeira besta, que foi o programa passado, a primeira besta se levantava do mar, e mar significava povos, ok? Mar é água, água significa povos, muita gente. Pois é, terra aqui é o contrário de mar. Se mar significava multidões, pessoas, povos, a terra representa um lugar vazio, despovoado, deserto. Então, a primeira besta se levanta do meio do povo, a segunda besta se levanta de onde não tem população, de um lugar totalmente vazio, de um lugar totalmente deserto. Está claro? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ela possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Analisemos isto. Estas características nos levam a analisar um pouco a origem dos Estados Unidos, porque a origem dos Estados Unidos se encaixa perfeitamente com esse texto, e há um consenso entre os pesquisadores e estudiosos do Apocalipse com relação à segunda besta e aos Estados Unidos da América do Norte. Veja, você sabe como surgiram os Estados Unidos? Esse país surgiu de pessoas protestantes, de pessoas cristãs protestantes, pessoas que fugiram da Europa, saíram da Inglaterra, saíram da Alemanha, saíram da Holanda, saíram da França, ou seja, cristãos protestantes que saíram de vários países da Europa e viajaram fugindo da guerra para um lugar novo, para um mundo novo. Eles vieram naquele famoso navio chamado Mayflower. O Mayflower, um navio que foi a fuga deles. E eles saíram navegando pelo mar, sem saber exatamente para onde iam. E eles chegaram num lugar que hoje é região de Massachusetts, região ali de Boston, só para você se localizar, onde hoje os Estados Unidos ali, inclusive, valorizam bastante. Então esse Mayflower chegou ali, eles desceram ali, isso foi em 1620. Eu estive lá no local, tirei foto no navio Mayflower, só que o Mayflower que tem lá hoje é uma réplica. O original não existe mais, mas fizeram uma réplica. Então, tem ali uma pedra que eles colocaram no chão, e nessa pedra eles fizeram uma descrição na pedra, marcando o ano da chegada, 1620. Assim chegaram os protestantes. Quando eles chegaram ali, era um lugar despovoado, não havia habitação, não havia ninguém, era como se fosse um novo mundo. E ali eles eram cristãos, protestantes, se ajoelharam, fizeram uma oração e fizeram um pacto de estabelecerem ali uma nova vida, e com base em 2 princípios básicos, liberdade civil e liberdade religiosa.
por isso que essa besta aparece com 2 chifres. Diz aqui que ela tinha 2 chifres parecendo um cordeiro. O cordeiro é um símbolo de Jesus. E esses 2 chifres estão relacionados a esse desejo daqueles protestantes de liberdade civil, número 1, liberdade religiosa, número 2. Entendeu? Então a segunda besta, ela surge da terra, como eu acabei de explicar. Ela tem 2 chifres, como eu acabei de explicar, liberdade civil, liberdade religiosa. E um detalhe, essa besta, então, ela tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Por quê? Porque quando surgiram os Estados Unidos, surgiram de uma maneira muito sincera, muito verdadeira, muito bíblica, muito religiosa, muito cristã. A ideia deles era ter um lugar livre, um lugar de estudo da Bíblia, de adoração a Deus. Aliás, a princípio, era algo relacionado ao cordeiro mesmo, algo relacionado a Jesus, à Bíblia, ao céu. Mas, com o tempo, a coisa virou, e o que antes era um cordeiro passou a ser um dragão. Nós vamos analisar isso com maiores detalhes. Mas entenda, eles chegaram ali, aquele navio Mayflower, em 1620. Mas os Estados Unidos, eles passaram a ser, de fato, com a sua inauguração, com o seu surgimento, a data oficial é 1776. Aí surgem os Estados Unidos efetivamente. Mas eles surgem como um país protestante, um país religioso, um país cristão. E por ser protestante, religioso, cristão, realmente tem essa imagem do cordeiro, né? E você sabe que até hoje, os Estados Unidos, com tanta coisa que mudou, com tanta situação adversa, os Estados Unidos são ainda um país com uma estrutura religiosa. Você pode ver que a maioria dos presidentes, a maioria é cristã, né? Um ou outro ali foge um pouco, mas a maioria tem base cristã. E a esmagadora maioria vem de um berço evangélico, protestante. Só tivemos até agora 2 presidentes católicos. Os outros todos eram protestantes. E então a base americana é uma base protestante. Agora mudou muito, agora tem uma forte base espírita, uma forte base católica, uma forte base agnóstica, agora tem uma série de filosofias lá dentro, mas ainda assim a sua origem, o DNA americano, é um DNA protestante, é um DNA religioso, bíblico e cristão. Então, a Bíblia fala assim, a segunda besta, ela tem 2 chifres parecendo cordeiro, mas quando fala como um dragão. É interessante notar que os Estados Unidos, assim como o Vaticano, acaba sendo um país onde tem princípios religiosos e políticos, ou seja, tem uma forte influência política e uma forte influência religiosa. Ambos os países, tanto o Vaticano quanto os Estados Unidos, onde está o trono da primeira besta e onde está o trono da segunda besta. Lembre-se, a primeira besta tem a sua base em Roma e tem o seu DNA no catolicismo, enquanto que a segunda besta tem a sua base nos Estados Unidos e o seu DNA no protestantismo, nos evangélicos, nos cristãos, nos crentes, eu diria, né? Só para você entender e diferenciar um pouquinho mais. Então, aí está essa base do entendimento. Agora, veja. Você sabe que a maioria das igrejas evangélicas que tem hoje vem dos Estados Unidos. Tem a sua base americana, porque a origem era boa, era pura, era de cordeiro, mas com o tempo passou a ser como o dragão. Veja o que diz Apocalipse 13, por exemplo, versículo de número 12. Olha só, versículo 12. Fala assim, Apocalipse 13, verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Aqui nesse texto, a Bíblia é muito clara quando fala que a segunda besta trabalha em favor da primeira. Lembre-se que foi a primeira besta que mudou o sábado para o domingo. Lembre-se que foi o movimento romano que mexeu na lei de Deus, como já estudamos nos programas passados? Sim, mas se você observar, são os protestantes, são os evangélicos, são os crentes que mais defendem o domingo. Então, quando fala aqui que a segunda besta, ela exerce toda a autoridade da primeira, é porque a segunda besta está trabalhando de uma maneira silenciosa para dominar. E esse domínio vai levar a segunda besta, o protestantismo apostatado, a uma situação de perseguição aos verdadeiros servos de Deus. Entende? Existem 2 tipos de protestantes. Os protestantes fiéis e os protestantes infiéis.
E a segunda besta está relacionada aos protestantes apostatados com base nos Estados Unidos. Por isso que fala aqui que a segunda besta, ela adora a primeira e leva a humanidade a adorar a primeira. Por quê? Porque quando os protestantes apostatados falam que o sábado foi abolido e defendem o domingo, estão fazendo o quê? Estão levando a humanidade a concordar com a primeira besta, estão levando a humanidade a aceitar o que a primeira besta fez. Em outras palavras, o dia de adoração, que é o sábado, é rejeitado pelas duas bestas e é apoiado, então, o dia falso de adoração. Portanto, a mudança do sábado para o domingo é uma obra da primeira besta, mas quem mais defende o domingo hoje é a segunda besta. São os protestantes apostatados. Por isso que fala que a segunda besta adora a primeira e leva a humanidade a adorar a primeira besta. Está claro para você? Agora tem mais. O verso 13 fala que a segunda besta opera grandes sinais, de maneira que faz até descer fogo do céu à terra diante dos homens. Isso aqui se aplica tanto ao mundo religioso quanto ao mundo político. Veja, os Estados Unidos como país, eles ainda dominam o mundo. E o que acontece? O mundo inteiro depende dos americanos. E os americanos, quando tem uma guerra, eles jogam uma bomba e em seguida jogam um saco de comida. Ou seja, age como cordeiro e age como dragão, falando de país. Mas falando de religião, falando de vida espiritual, é a mesma coisa. Ou seja, a grande jogada do diabo aqui com a segunda besta é levar a humanidade a uma vida cristã hipócrita. O que é uma vida cristã hipócrita? É a vida cristã que parece que a pessoa é cristã, quando na verdade não é. E se você observar, por exemplo, os presidentes americanos, muitos americanos e muitos do Brasil, do mundo inteiro, que se dizem cristãos, você vai perceber que mudou muito. Antigamente, falava fulano é evangélico, fulano é protestante, fulano é cristão. Então, se esperava uma postura, não é uma postura mais firme, bíblica, uma pessoa honesta, uma pessoa fiel. Hoje não. Hoje você pega esses líderes protestantes, religiosos, todo mundo tem processo, o outro foi preso, o outro está atualmente sendo processado, é gente que se mistura religião com política, o cara é pastor hoje, amanhã é deputado, amanhã é vereador, depois é senador, hoje ele está envolvido pregando no púlpito, amanhã ele está falando de política no púlpito, ou seja, virou uma bagunça, né? Antigamente as mulheres e os homens eram pessoas mais comedidas, eram pessoas mais fiéis, tinham uma conduta cristã, tinha aparência verdadeira, era não só a aparência, como a essência. Hoje não. Hoje a coisa virou de tal maneira, você não sabe mais quem é cristão, quem não é cristão, quem é evangélico, quem não é. Ou seja, hoje você vai ver que as coisas viraram de cabeça para baixo. É isso que diz a Bíblia, é a hipocrisia. Parece uma coisa e é outra. Aparência de cordeiro e voz de dragão, é isso. Então, o que aconteceu? Os protestantes, a princípio, tinham aparência de cordeiro, mas quando apostataram, passaram a falar como dragão. Por quê? Porque rejeitaram a verdade da Bíblia. Entendeu? Rejeitaram os mandamentos de Deus, sim, Senhor, rejeitaram. Hoje é muito comum você pegar uma pessoa que está numa denominação, ou pegar uma denominação, você vai ver que as pessoas, o que elas mais querem ouvir é assim, ó, Jesus te ama, Deus é bom, você é uma pessoa especial para Deus, não importa o que você fez, não importa por onde você andou, Jesus te ama, você é a coisa mais importante para Deus. Ou seja, é uma mensagem que acaricia o ego, acaricia o próprio pecado. A pessoa peca e fala, não se preocupa, Jesus te ama a si mesmo, você foi preso, foi processado por charlatanismo, mas Jesus te ama e tal. Ou seja, para um pouco, né, irmão? Para um pouco, né, irmã? Também não é assim que funciona. Que Deus é amor, é verdade, que Deus é maravilhoso, é verdade, mas Deus também é justiça. E com Deus não se brinca, e com a Bíblia também não. Ou a gente segue isso aqui, ou não segue. Ou você obedece a Bíblia, ou joga a Bíblia fora, ou não diz que é cristão. O problema é que hoje há uma incoerência muito grande na vida das pessoas. Aparência de cordeiro e voz de dragão. É por isso que gente sincera, gente honesta, gente de bem, não vai para a igreja. Não aceita ir para a igreja, não quer batizar, não quer ser membro de nenhuma igreja. Sabe o que a maioria pensa hoje? Pensa, eu sou cristão na minha casa, eu creio em Deus, eu sirvo a Deus na minha casa. Eu vou naquela igreja? Vou nada. Lá está cheio de gente que faz isso, faz aquilo outro. E, infelizmente, essas pessoas têm razão em muitas coisas. Essa é a característica da segunda besta. Aparência de cordeiro e voz de dragão. Parece uma coisa e é outra. Esse é o problema. Deu para você entender?
E isso tudo começou nos Estados Unidos. Por quê? Porque a base é protestante, mas houve uma apostasia. Houve um abandono dos princípios bíblicos. Esse foi o grande erro que a gente pode mencionar no tema de hoje. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Agora veja uma coisa. A Bíblia diz, no verso 14, Apocalipse 13, 14, fala que a segunda besta vai seduzir os habitantes da terra. Por causa de sinais, por causa de maravilhas, por causa de tanta coisa. Ou seja, a segunda besta vai fazer milagre, vai fazer cura e vai confundir. Por quê? Porque a segunda besta, você vai perceber claramente, são pessoas e são religiões e movimentos protestantes apostatados, que por um lado falam de Deus, falam da Bíblia, não sei o quê, por outro tem uma vida errada, tem uma vida incoerente, mas ainda assim fazem milagres. Já viu isso? Já viu isso? Aquele pastor que ora para fazer milagre, aquele pastor que ora para Deus expulsar isso, expulsar aquilo, é um pastor que parece que tem o poder do Espírito Santo, mas é um cara que está enrolado com a justiça, é um cara que não guarda mandamento coisa nenhuma, é uma incoerência, fala uma coisa, faz outra. Como é que esse camarada vai ter o poder do Espírito Santo para curar as pessoas? Então, o verso 14 fala assim, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais. E o verso 14 ainda fala que a segunda besta vai fazer uma imagem para a primeira. E o verso 15 fala assim, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer os que não adorassem a imagem da besta. Sabe o que significa isso? Eu vou lhe contar. A imagem da besta é o movimento ecumênico, é o ecumenismo. O ecumenismo é a união das religiões, a união das igrejas. O ecumenismo é um perigo, porque a Bíblia fala de dois tipos de ajuntamentos. O ajuntamento de Deus, em João 10, de 14 a 16, quando Jesus fala assim, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas eu vou ajuntá-las e haverá um rebanho e um pastor. Esse ajuntamento é correto, mas existe um outro ecumenismo, que é o ecumenismo do mal, onde os três espíritos imundos de Apocalipse 16, semelhantes a rãs, estariam se juntando. O catolicismo, o protestantismo apostatado e o espiritismo, se unindo em pensamento, alinhando o raciocínio, alinhando a visão, alinhando a doutrina. E é isso que está falando aqui. Então, essa união das igrejas formarão a imagem da besta. E essa imagem da besta vai falar. Por quê? Porque no verso 16 fala assim, a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Quando as igrejas se unirem, quando as religiões se unirem, haverá então a formação da imagem da besta. Quando fala imagem da besta, é a imagem da primeira besta. A segunda besta trabalha para fazer a imagem da primeira. E então eles vão fazer a imposição para que as pessoas transgridam as leis de Deus e para que as pessoas obedeçam às suas regras. Especialmente a guarda do sábado e a guarda do domingo. Aqui haverá uma imposição do decreto dominical, impondo a guarda do domingo e impondo as pessoas a trabalharem no sábado. Esse decreto aqui é o decreto dominical, que vai ser implementado pela imagem da besta. Então, tanto os Estados Unidos quanto o Vaticano, tanto o catolicismo, o protestantismo apostatado e o espiritismo unidos, vão estabelecer a marca da besta. E você sabe que a marca da besta já existe, porém ela não está ainda apresentada como um decreto. Mas haverá um decreto chamado decreto dominical, para que as pessoas trabalhem no sábado e guardem o domingo. É isso que está falando aqui. Então Deus chama a nossa atenção para que a gente tome muito cuidado e para não cair nos engodos, nas artimanhas de Satanás. Entendeu? E aí, esse assunto é assunto para ficar uma semana inteira falando só dele. Eu fiz um resumo aqui, para você entender. Eu espero que você tenha entendido. Só que tem uma coisa, o que fazer agora? Diante desse quadro todo, devemos fazer o que exatamente? Vem cá, chega mais perto.
Vamos sentar aqui no meu sofá, que eu vou lhe mostrar o que fazer com base na Bíblia. O que fazer, o que Deus espera de você e de mim. A palavra de Deus nos ajuda a entender, ok? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 5, está aqui, Atos 5, versículo 29. Olha que texto tremendaço. Diz assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pensa nisso. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se você é adventista, se você é de uma igreja evangélica, outra igreja evangélica, se você é católico, se você é espírita, o que eu estou falando aqui pode ser novo para você. E pode ser assustador para alguns. Mas eu vou te pedir um favor. Eu vou te pedir que você estude a Bíblia. Que você faça um curso bíblico completo. E que você se aprofunde neste assunto. Porque Deus deseja que você conheça toda a verdade. Para que você não seja enganado. Quando Jesus voltar, se você não for salvo, não vai dizer que você não teve chance. Você pode ter sido enganado até ontem, mas hoje Deus está abrindo os seus olhos. E eu convido você a estudar mais a Bíblia, a se aprofundar nesse assunto, e a ver se a sua igreja está lhe ensinando certo ou errado. E se você descobrir que está errado, tem que sair dela. Tem que sair dela. Apocalipse 18, verso 4 fala assim: sai dela, povo meu. Deus tem um povo sincero que está no lugar errado. Eu era um desses. Eu estava no lugar errado. Porque eu nasci em um ambiente religioso errado. Mas eu não sabia. O dia que eu descobri, eu saí. Eu quero convidar você também para deixar o erro. Se a igreja que você frequenta não aceita os 10 mandamentos, não aceita o sábado, que é o 4º mandamento, sai dela. Sai dela. Pode sair sem medo e vem para cá. Nós te aceitamos aqui e vamos te orientar biblicamente e vamos conduzir você baseado na Bíblia, para que você possa se preparar para o céu. Entendeu ou não? Olha bem no meu rosto, olha bem nos meus olhos. Eu sou o seu pastor, estou falando com você. É para o seu bem, é para a sua salvação, é uma questão de vida ou morte eterna. Abra o seu coração e aceita. Se você aceita, levante a mão. Isso, levanta a mão. Não tenha medo, rapaz. Não tenha medo, irmã, levante a mão. Meus parabéns. Eu vou orar por você. Depois da oração, vai aparecer aqui na sua tela, encontreumaigreja.com.br. Entra no site, procure uma igreja adventista, faça-nos uma visita e nós vamos ajudar você. Amém? Vamos orar agora. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a te servir, a te adorar, a andar nos teus caminhos. Livra-nos das garras de Satanás. Não queremos adorar nem a primeira nem a segunda besta, mas queremos adorar somente o Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu entrego cada pessoa que está orando comigo agora nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.